Abra sua Bíblia no Novo Testamento, na carta do apóstolo Paulo ao pastor Timóteo, segunda carta. Quantos já viram alguém pegar uma garrafa de champanhe ou talvez uma bebida gasificada que tem uma rolha? A champanhe é o que me veio na memória agora, né? Mais conhecido. E para aquela rolha ser arrancada, você não precisa muito esforço. Tem gente que dá uma ajuda. Às vezes gosta de ouvir o mais rápido, mais alto. Você tira o lacre, e tem gente que faz isso com cautela, né? Com medo, porque não somente a rolha salta fora, como o que está dentro também é derramado para fora. Mas o trabalho começa assim: você arranca o lacre, o selo. Depois você tem uma gaiolinha de arame ali que segura a rolha, ela está ali de propósito, significa que se não tiver ela, essa rolha ela pode a qualquer momento sair para fora da garrafa. Então você começa a soltar aquele arame, arranca aquela gaiolinha, vamos chamar assim, e você pode pôr a garrafa e deixá-la ali. Talvez dar uma pequena chacoalhada, e certamente essa rolha vai sair para fora. Todos concordam comigo que é assim que funcionam as etapas, sim ou não? Agora, se você quer que isso aconteça mais rápido, aí então você chacoalha ela. Porque uma vez que o selo foi arrancado e aquela gaiola foi arrancada, a rolha está pronta para sair voando pelo mundo afora. E a bebida que está dentro, expulsa pelos gases para fora daquela bebida. Por que eu estou falando isso? Porque nessa noite, esta imagem veio à minha mente. Nós somos aqueles que temos a garrafa na nossa mão. Dentro desta garrafa está aquilo que é mais gostoso e que nós queremos. Agora, cuidado, tá? O que eu vou falar, não interprete de outra forma. Queremos nos embriagar. Porque o que está dentro desta garrafa é o Espírito Santo de Deus. E nós queremos que Ele saia, porque nós queremos nos deliciar dEle. Mas nós podemos pegar esta garrafa, que pode ser o nosso coração, e dizer: te amo, Espírito Santo. Fique aí, à vontade. Ou você pode dizer: te adoro, Espírito Santo. Venha, Espírito Santo, porque eu quero me embriagar de Ti, quero ser cheio de Ti. E eu imagino nesta noite o Espírito Santo dentro de nós. Eu sinto o Espírito Santo, irmãos, sabe, por um triz, querendo para fora, querendo liberar as bênçãos, os milagres dEle, querendo exalar aquele perfume delicioso, demonstrar aquela pressão para nós. Mas nós precisamos desejar isso no nosso coração. E eu sei que na hora certa, no momento correto, isso vai acontecer. Mas eu sei também que eu e você
podemos ser responsáveis por atrasarmos o processo dele na nossa vida e na vida da sua igreja. Portanto, eu convido você, nessa noite, a abrir os teus ouvidos, o teu coração, e não queira ser responsável por isso, mas seja aquele que vai tomar uma posição diferente nesse tempo, nesse momento, para que o Espírito Santo de Deus opere sobre nós o mais rápido que Ele puder, porque nós o desejamos. 2 Timóteo capítulo 1, do verso 6 ao 7, diz assim: por isso, o apóstolo Paulo falando a Timóteo, por isso te aconselho a que despertes. Por isso, te aconselho a que despertes. Eu não sei na sua tradução como está, porque nós temos traduções diferentes que falam a mesma coisa, mas com palavras sinônimas ou palavras diferentes. A minha diz, por isso, Paulo está falando, por isso, Timóteo, eu te aconselho a que despertes. Tem uma tradução que fala avivas. Mas a palavra despertes, ela é uma palavra grega que significa anasopurém. Anasopurém. E a palavra anasopurém, que é esta despertes, que está aí bem neste momento, bem neste lugar deste versículo, ela significa reacender de novo. Aí uma tradução diz reacenda, talvez seja a sua. Por isso te aconselho, por isso rogo-te, talvez essa seja a sua tradução. Por isso exorto-te a que reacenda de novo. E essa palavra também significa abane. Sabe o que é abanar? Abanar não é, ai que calor, porque é assim que nós imaginamos, né? Não pense desta forma, isso também é abanar. Mas imagine você diante de uma fogueira, cujo o fogo está quase invisível, mas ali você olha e você ainda vê uma brasa acesa, e você pega o fôlei, todos conhecem, sabem o que eu estou falando? O fôlei, imagine a gaita, a sanfona, o acordeão, quando o gaiteiro abre, você não ouve assim, mas sai um arzinho. Quando ele aperta as duas partes da gaita, ou do acordeão, ou da sanfona, cria ali uma pressão de ar ali dentro. Quando ele fecha aquilo novamente, aquele ar precisa sair de dentro da gaita, de dentro do acordeão, e aonde o músico então aperta as teclas, e ali então soa, ali então aquele instrumento vive. Isso é um fôlei, ok? Mas eu estou falando daquele fôlei que você vai usar na fogueira para fazer. E quando aquele vento assopra naquela brasa quase que morta, aparece um fogo naquele lugar por causa daquele ar, daquele vento. Está entendendo? Esta palavra, anasopurém, significa isso, reacender, significa atiçar. Já ouviram essa palavra atiçar? Atice! Eu falava muito essa palavra quando era criança. Atiça o cachorro nele. Pega, estou atiçando o cachorro. Entende essa palavra, atice? Paulo está dizendo, por isso te aconselho a que reacenda de novo.
Por isso te aconselho que abanes, por isso te aconselho que atices o dom de Deus. Esta palavra dom, ela está no grego chamado carisma. O dom de Deus, o carisma de Deus, significa uma gratuidade divina. Algo que você não precisa comprar, mas vem de graça de Deus. Esse é o dom de Deus, a graça dele, o carisma dele. Da onde vem a palavra caris? Por isso te aconselho a que reacenda de novo o dom de Deus que está em ti, Timóteo. O dom de Deus que está em você. E sabe como esse dom, Timóteo, ele entrou em você? Paulo diz em seguida, Paulo está dizendo, este dom de Deus que está em você, pela imposição das minhas mãos sobre você, Timóteo. Está aí a importância tão grande de nós termos uma autoridade espiritual, alguém que possa colocar a mão sobre a nossa cabeça, mas alguém que eu saiba, que eu sei que é alguém de Deus. Alguém que também tem recebido do Senhor. Lembra que Eliseu chegou para Elias e disse: meu Senhor, eu quero porção dobrada do teu espírito. Elias disse: olha, Eliseu, o que você está me pedindo é algo muito difícil de acontecer. Mas vamos fazer o seguinte: isso que você me pede é algo muito difícil, mas vamos fazer o seguinte: quando eu for levado pelo Senhor, se você ver isto, se você enxergar isto, se você perceber a minha capa, você vai receber sobre você uma unção dobrada sobre o seu espírito. Eu não preciso terminar de contar essa história, porque você sabe o que aconteceu. Que Eliseu estava bem presente. Quando ninguém mais viu, Eliseu viu Elias sendo arrebatado por Deus, e a capa dele sendo deixada. Isso que naquele momento Eliseu recebeu uma unção dobrada que estava sobre o profeta Elias. Toda vez que um homem de Deus, uma mulher de Deus orar por você, e você desejar receber na sua vida a unção de Deus, saiba que você vai receber mais do que está naquela pessoa. Posso ouvir um amém? Da parte do Senhor. Te aconselho a que despertes o dom de Deus que está em ti, pela imposição das minhas mãos, porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas deu-nos o espírito de poder, de amor e de domínio próprio, Timóteo. Esse era o apelo de Paulo. E agora um detalhe importante: pode parecer para nós que Paulo estava numa tribuna, num púlpito como esse. Pode parecer para nós que Paulo, quando falava com Timóteo, ele estava ali numa montanha, num monte, orando por horas, numa vigília da noite. Desceu daquela noite, daquela vigília, cheio da unção de Deus, e ele libera essas palavras para Timóteo. Mas não é isso que a Bíblia fala que estava acontecendo. Quando Paulo está liberando essas palavras a Timóteo, querido irmão, sabe onde Paulo estava? Preso na cadeia. Já estava sabendo que a sua vida
já estava prestes a finalizar, a findar-se. Paulo já sabia que os seus perseguidores já estavam por tirar a sua vida. É só você dar continuidade à leitura, ou antes você vai ver isso que eu estou falando. O povo de Israel, durante a sua jornada pelo deserto, a Bíblia nos fala no livro de Êxodo que eles foram levados por Deus, ensinados por Deus, a construir um tabernáculo, um templo, feito de tecidos, de peles de animais. Ele era todo desmontado, ele era uma tenda gigante. Tinha compartimentos este templo, chamado tabernáculo, ou a tenda da consagração. Durante o período que Israel construiu o tabernáculo, que era o lugar onde Deus se manifestava ao povo de Israel, a Bíblia nos fala que logo na entrada da tenda ficava um altar, e nesse altar havia ali uma vasilha gigante de bronze, onde eram ali oferecidos os sacrifícios dos animais que Deus chamava o povo para oferecer, para que houvesse o perdão dos seus pecados, porque naquela época, lembre, Jesus ainda não tinha vindo. Jesus, quando vai no futuro deles, quando Jesus vai chegar, ele vem como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do homem. Ele é o Cordeiro que era sacrificado na tenda da congregação, no altar de bronze. Jesus vai ser esse Cordeiro. Não precisaria mais que toda vez que alguém fosse pedir perdão pelos pecados, oferecesse um animal, uma ovelhinha perfeita, sem nenhuma parte do corpo quebrada, recém-nascida. Não precisaria mais isso, porque ele assumiria o lugar do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas aqui, nesse período da história, Jesus ainda não havia nascido. E Deus já estava preparando o coração do seu povo para que eles entendessem que o Senhor, o Messias, o libertador de Israel, o salvador de Israel, do seu povo, estava representado em cada oferta que alguém levava para ser sacrificada. Por isso então se levavam aqueles animais para sacrificar. Mas um detalhe importante que também não é desconhecido da igreja, que para esse altar, toda vez que a tenda ficava construída, ficava montada, aonde eram oferecidos esses sacrifícios, cabia aos sacerdotes. Era um grupo do povo, uma tribo específica, que eles ficavam responsáveis por todo este cuidado com o templo, com os rituais do templo naquela época, para o sacrifício, para oferecer as ofertas. E cabia aos sacerdotes manterem a chama do altar sempre acesa. O fogo não poderia se apagar. Levíticos capítulo 6, terceiro livro da Bíblia. Levítico 6, verso 12 e 13 diz assim: e o fogo sobre o altar arderá nele, não se apagará, e o sacerdote queimará a lenha sobre ele todas as manhãs, e por cima dele colocará o holocausto em ordem, bem arrumado. Aquela oferta seria arrumada bem
meticulosamente pensada, preparada, e ele queimará nela a gordura das ofertas pacíficas. Esta era a ordem. Levíticos era o livro das leis. Da mesma forma, amados irmãos, é importante que nós hoje já não precisamos mais oferecer animais em sacrifício por remissão dos nossos pecados. Não precisamos, porque Jesus já fez isso. Mas é importante nós entendermos a figura de linguagem. É importante que nós entendamos que é necessário mantermos a chama da nossa comunhão com o Espírito Santo acesa todos os dias no altar da nossa vida. E aqui há um detalhe muito importante que eu considero, quando Deus está falando através de Moisés ao povo: o fogo sobre o altar arderá nele. Vai ficar todo momento pegando fogo. Lembre, Paulo diz para Timóteo: por isso te aconselho a que reacenda de novo, abane isso, atiça esse fogo no teu coração, Timóteo, o fogo do dom de Deus que está em ti pela imposição das minhas mãos. Não deixe essa chama apagar na sua vida, querido Timóteo. Abana isso, esse é o seu trabalho, atiça esse fogo, abana esse fogo, ele não pode se apagar, ele precisa arder todos os dias. Todos os dias pela manhã, o altar queimará a lenha. Porém, amados, muitas vezes nós vamos enfrentar dificuldades na nossa vida. Virão problemas, virão lutas, virão provas. Às vezes pode ser uma enfermidade, às vezes pode ser um problema de um parente, de um filho, às vezes pode ser alguma coisa que não deu certo nos nossos planos. E essas coisas podem nos desanimar, elas podem nos desencorajar, ou elas podem nos encorajar a abandonar a fé. As dificuldades, os problemas, mas é aí nesse momento que nós devemos mais do que nunca fazer o que Paulo está falando a Timóteo: atiçar o fogo do dom de Deus, desta graça, do carisma de Deus, desse dom gratuito de Deus que está em nós pela imposição das mãos. Aqui Paulo, na sua segunda carta ao pastor Timóteo, ele nos ensina como permanecemos fiéis, mesmo nas provas mais difíceis. Então eu queria que você estivesse bastante atento, porque certamente você se identifica com o que eu estou falando. Queremos estar com esta chama acesa, mas há momentos, há dias que as coisas não estão bem. E se nós não estivermos atentos, o fogo vai se apagar. Atice o fogo, atiça aí o fogo dentro do seu coração, da graça que está em você. Olha para a pessoa que está ao seu lado e diga: irmão, atiça o fogo aí, o fogo da graça de Deus que está dentro de você, atiça esse fogo. A palavra atice, ela vem de um verbo na língua portuguesa, o verbo atiçar. E é o mesmo que, atiçar é o mesmo que fomente, instigue, incite, aviva esse fogo. Aviva esse dom dentro de você, querido irmão. Já foi liberado sobre a tua vida quando você entregou sua vida a Jesus. O dom gratuito de Deus já está em você. Reaviva isso. Reaviva isso. Todos os dias
na presença do Senhor, todos os dias pela manhã. Acenda isso, que esse fogo cresça, ele aumente dentro de você. Eu falava nesta hora que Paulo não estava num lugar cômodo. Verso 6 do capítulo 4 da mesma segunda carta, Paulo está dizendo a Timóteo: porque eu estou pronto para ser sacrificado, Timóteo, e a hora da minha partida já está próxima. Paulo já sabia que a hora dele era vinda. Paulo estava sentenciado à morte, porque o imperador romano Nero havia decretado o extermínio de todos os cristãos. Lembra da história? Lembra da arena onde os cristãos eram colocados para serem comidos vivos pelos leões? O futuro da igreja cristã, o futuro da igreja de Cristo, naqueles dias parecia um futuro incerto, e ainda mais incerto ao saber que um dos precursores do Evangelho entre os gentios, ou seja, entre aqueles que não eram de Israel, estava para morrer. Eu estou falando do apóstolo Paulo, esse que está escrevendo a carta a Timóteo, de dentro da cadeia. Alguém que poderia estar completamente desmotivado, desanimado. Olha o que aconteceu comigo, olha onde eu vim parar. Por que, Senhor, o Senhor permitiu isso acontecer comigo? Mas não era esta a linguagem de Paulo. Paulo, ao invés de estar pensando assim, ele estava dando os ouvidos dele para a voz do Espírito. Ele estava buscando dentro do seu coração tudo aquilo que ele aprendera do Senhor. Ele estava dizendo e motivando Timóteo, que estava lá fora, um jovem ainda, muito jovem, um jovem que muitas pessoas talvez não davam a ele nem nada por ele ser jovem. Paulo estava dizendo: Timóteo, eu aconselho você, eu te exorto, querido filho, que você reacenda, não pare, acenda esse fogo novamente no seu coração. Irmãos, aqui Paulo está chamando a igreja, o Timóteo, para uma atitude. Tome uma atitude, por favor, você que está aqui nesta noite me ouvindo, Deus está dizendo a você: tome uma atitude. Você não pode permanecer de forma alguma inerte, você tem que tomar uma atitude. O dom está em você, mas a função nossa é a função de sacerdote, manter o fogo aceso. Não deixe esse fogo se apagar dentro do seu coração, igreja, em nome de Jesus, não deixe isso se apagar. Esta era a situação de Paulo, o estado de Paulo. Mas olha a situação da igreja, cuja igreja pastoreada por Timóteo. Paulo detalha tudo que a igreja estava passando. Preste atenção em mim aqui. Tudo que a igreja estava passando. Paulo está dizendo em 2 Timóteo capítulo 1, verso 15: você sabe disso, que todos os que estão na Ásia me abandonaram, dos quais são Fígelo e Hermógenes. Muito provavelmente Fígelo e Hermógenes foram dois homens muito importantes para Paulo. Sabe aqueles crentes que estavam firmes na igreja, sabe, ombro a ombro, talvez aqueles que erguiam as mãos na hora da batalha para que a igreja não perdesse a guerra, como Arão e Ur fizeram com Moisés quando o povo de Israel estava na batalha. Moisés ia cansando as mãos e o braço dele ia caindo, e Israel começava a perder a guerra. E quando então Arão e Ur resolvia erguer as mãos de Moisés, Israel começava a vencer a guerra e os seus inimigos começavam a cair. Isso é a prova de que é importante a intercessão da igreja. Você está me ouvindo? É importante torcermos pela vitória da igreja nas batalhas diárias, pela vitória do nosso irmão nas suas guerras, nas suas conquistas.
Paulo está dizendo: você sabe disso, que todos os que estão na Ásia me abandonaram, inclusive São Fígelo, Fígelo e Hermógenes. Paulo está falando para Timóteo que havia, sabe o que, irmãos, na igreja? Havia divisões entre eles. E Paulo, ele fundou a igreja de Éfeso, foi ele o fundador da igreja de Éfeso, e pastoreou esta igreja, que mais tarde estaria lhe dando as costas. No capítulo 2, na segunda carta, no capítulo 2, acompanha aí, no verso 17 e 18, diz assim: a palavra deles, Paulo está falando a Timóteo, a palavra deles corrói como câncer, dos quais Himeneu e Fileto, que se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição já aconteceu, e perturbou a fé de alguns. Sabe o que eles estavam fazendo? Eles estavam trabalhando numa espécie de uma apostasia entre a igreja, dentro da igreja. Estava acontecendo isso, estavam caindo da fé, perdendo a fé, estavam minando o coração das pessoas. Não deixe que ninguém mine a sua fé, não permita que ninguém venha com palavras profanas, com heresias. Não permita que a internet, que o YouTube venha trazer ensinos que te afastam da palavra de Deus. Você precisa examinar as Escrituras e reter dela aquilo que é bom. Por isso o apóstolo Paulo diz para que o homem examine as Escrituras. Paulo fala sobre os bereanos, que quando Paulo pregava, os bereanos estavam com a Bíblia da época, com os manuscritos da época, que não é como o nosso hoje, todo bonito, catalogado em vários livros, mas eles estavam ali, ouvindo, lendo as leis, sabendo se aquilo que o apóstolo Paulo estava pregando era a verdade. Quantas vezes nós vamos recebendo todo e qualquer ensino, sem sequer saber o que a palavra de Deus acha disso, ou fala sobre isso. Apóstatas dentro da igreja. No capítulo 4, verso 10, porque Demas me abandonou, Paulo está falando. Demas me abandonou, amando este mundo, e foi para Tessalônica. Pessoas que abandonaram a igreja de Cristo, pessoas que abandonaram os apóstolos, pessoas que abandonaram a fé para voltar para o mundo. Pense agora quantas pessoas você conhece na sua vida, que um dia estiveram com esse fogo ardendo no seu coração. Quantas pessoas estiveram ali, trabalhando com todo o zelo, com toda a graça na presença do Senhor, mas se foram, apostataram da fé. Como diz a palavra de Deus, voltaram ao vômito. Quantos se foram? Quantos estão nas garras do diabo? Quantos estão enredados no pecado? Quantos você conhece? Oremos por eles. Pessoas que abandonaram o evangelho para ir ao mundo. Esteja atento com a sua vida. Não acredite na possibilidade de você dar uma escapada, porque você pode não ter a chance de retornar. Não brinque com Deus. Mantenha a sua vida íntegra. Mantenha a sua busca intacta. Paulo diz antes deles terem sido, antes deles se manterem seguidores, trabalhadores, apoiadores do seu ministério, colaboradores, preferiram voltar para
para o mundo. Em 2 Timóteo capítulo 4, verso 16 e 17 ainda, Paulo está dizendo: na minha primeira defesa, ninguém apareceu para me apoiar, todos me abandonaram. Que isso não lhes seja cobrado, mas o Senhor permaneceu ao meu lado e me deu força, para que por mim a mensagem fosse plenamente proclamada, e todos os gentios a ouvissem, e eu fui libertado da boca do leão. Paulo está falando para Timóteo que ele estava tendo pouco apoio da igreja aos seus ministros. Paulo, como um líder, como um apóstolo, como um pastor daquelas igrejas, estava dizendo para Timóteo: olha, Timóteo, está acontecendo isso, eu estou tendo pouco apoio. Timóteo capítulo 4, verso 14, ele diz a Timóteo: Alexandre, o latoeiro ou ferreiro, me causou muitos males, que o Senhor vos retribua segundo as vossas obras. Pessoas, irmãos, dentro da igreja, preste atenção nisso, que se dedicaram para causar danos àqueles que serviam a Deus. Satanás muitas vezes planta dentro da igreja pessoas assim, pessoas que são plantadas ali e se dedicam para causar danos contra o ministério, contra a igreja. Que você não seja nunca pego pelo inimigo desta forma. Paulo está dizendo que esse Alexandre latoeiro causou a ele muitos males. Esta era a situação da igreja naquele momento, irmãos. Mas não somente a situação da igreja, assim como a situação de Paulo, eu quero mencionar, mas eu quero que você saiba sobre a situação que Timóteo estava vivendo. Acompanhe comigo. Paulo confiava o futuro daquela igreja. Ele esperava naquele momento que Timóteo fosse cuidar. Mas olha a situação que estava Timóteo. Primeira carta de Timóteo, capítulo 1, verso 8. Portanto, não se envergonhe de dar testemunho do nosso Senhor. Paulo está orientando Timóteo. Timóteo, não tenha vergonha. Querido irmão, não tenha vergonha de dar testemunho do Senhor Jesus. Jovens, não tenham vergonha de dar testemunho do Senhor Jesus. Gastem mais a sua vida testemunhando da sua fé. Muitas vezes gastamos tanto tempo colocando tantas bobagens na internet, nas nossas redes sociais, que não edificam a vida de ninguém, que as nossas bobagens não vai tirar ninguém do inferno, mas se nós pregarmos a nossa fé, o nosso evangelho, o evangelho do Senhor Jesus Cristo, então talvez pela misericórdia o Senhor possa nos usar para salvar um perdido. Paulo diz: não se envergonhe de dar testemunho de nosso Senhor, nem de mim, seu prisioneiro. Paulo está dizendo: eu sou prisioneiro de Cristo, eu estou aqui preso, mas eu sei porque eu estou preso. Mas participe nas aflições, pelo Evangelho segundo o poder de Deus. Olha que coisa, queridos irmãos. Na primeira carta, no capítulo 5, verso 23, Paulo diz para Timóteo, porque Timóteo agora estava doente. Essa era a situação de Timóteo. Não beba mais água, mas beba um pouco de vinho, por causa do seu estômago e das suas frequentes doenças. Paulo estava orientando. Paulo era tão próximo desse discípulo, que ele sabia o problema que Timóteo tinha. Ele sabia que Timóteo tinha um problema no estômago. E ele diz: pare de tomar água agora e tome um pouco desse vinho, porque isso vai fazer bem a você.
Aqui tem pessoas que se aproveitam dessa palavra para dizer: Paulo está dizendo que nós podemos beber vinho. Não é o que Paulo está falando. Olha, a Bíblia está nos ensinando que nós podemos beber à vontade. Não é o que a Bíblia está falando. Embora a Bíblia não esteja falando que é pecado tomar vinho, também não fala. Mas Paulo está dizendo para Timóteo: agora resolva esse problema que você está tendo. Mas numa outra ocasião, Paulo está dizendo à igreja: não se embriague com o vinho, no qual há dissolução, o qual traz brigas, discórdias. Mas antes, prefira se embriagar, seja cheio do Espírito Santo de Deus. Timóteo estava doente. Na primeira carta, no capítulo 4, verso 12, Paulo diz assim: que ninguém despreze tua mocidade, Timóteo, tua juventude. Timóteo era jovem, ele era um moço ainda. Amados, eu me lembro quando eu fui este jovem que Paulo está falando para Timóteo. Embora eu sou jovem, mas há um tempo atrás eu era mais jovem. E eu lembro que a juventude ainda, a mocidade, tão tenra ainda a idade, ela, para muitas pessoas, ela servia para trazer dúvidas no coração das pessoas. Porque as pessoas muitas vezes olhavam para mim ainda tão jovem como um pastor, e talvez não davam o crédito necessário, não acreditavam, ouviam, mas não obedeciam. Porque não entendiam que aquela direção estava vinda de Deus, do Espírito Santo, sobre um jovem. Então preferiam ver o jovem e dizer: ele é tão imaturo ainda. E eu acredito que muitas vezes, sendo eu este jovem, também cometi muitos erros por falta de maturidade. Agora Paulo está diante de Timóteo, vivendo o mesmo drama, e está dizendo para Timóteo: ninguém, Timóteo, despreze a tua juventude, mas sê o exemplo dos fiéis na palavra. Timóteo, você pode ser um jovem inexperiente, você pode ser um moço ainda tão novinho, como um pastor tão moço. Não deixe que ninguém despreze esta tua mocidade, Timóteo. Mas eu quero te aconselhar, Timóteo: continue sendo exemplo na palavra, continue sendo exemplo na conduta, continue, Timóteo, sendo exemplo no amor, no espírito, na fé e na pureza, Timóteo. Por isso você, querido irmão, que ainda é jovem, que lidera uma célula, em algum momento já sentiu assim: nossa, parece que as pessoas não respondem à minha palavra, ao meu conselho. Não deixe que ninguém despreze a tua mocidade, querido irmão, querida irmã, mas seja a eles e a todos o exemplo dos fiéis na palavra, na conduta, no amor, no espírito, na fé e na pureza. Eu já estou encerrando. E Paulo encerra dando um conselho. Sabe, irmãos, diante desta dura realidade que eles estavam vivendo, que Paulo estava vivendo, que a igreja estava vivendo, que Timóteo estava vivendo, qualquer um ficaria desanimado e pensaria que não valeria mais a pena continuar servindo a Deus em sua obra. Crentes morrendo em todos os lugares, cristãos sendo presos, outros sendo decapitados, outros sendo levados à fogueira para morrer na praça pública, porque não, de maneira alguma, negaram a Jesus Cristo como Senhor da sua vida. Qualquer um ficaria desanimado diante disso, diria: não vale a pena mais servir a este reino, servir a este Deus e a sua obra. E por causa disso muitas pessoas assumiram uma atitude de fracasso.
E até pensaram, é melhor desistir, como Paulo mencionou aqui, que muitos o abandonaram. É melhor desistirmos de tudo. Mas não, Paulo. Mas não, apóstolo Paulo. Por isso, Paulo diz a Timóteo, por isso aconselho-vos a atiçar o fogo de Deus que está em vós, Timóteo. Ateia esse fogo, assopra esse fogo, põe a lenha nesse fogo, ponha combustível nesse fogo todas as manhãs. A atitude que Paulo assume aqui, diante das circunstâncias e dos conselhos que ele está dando ao Timóteo, o seu discípulo, é incrível. Qualquer outra pessoa ficaria deprimida em vivenciar o cenário que Paulo estava vivenciando na prisão, mas Paulo só tinha palavras de encorajamento. Paulo aqui aconselha a sua disciplina, que o que ele deve fazer é atiçar o fogo do carisma de Deus que está em você. Tudo isso, amados irmãos, nos ensina a trabalhar na obra de Deus. Tudo isso que nós estamos falando sempre foi difícil, desde lá de trás, foi difícil. Eu quero te dizer, meu irmão, você que está caminhando no reino de Deus, você que entregou a sua vida a Jesus há poucos dias, há pouco tempo, eu quero te informar que nunca foi e nunca será fácil servir ao nosso Deus. Nunca foi e nunca será fácil seguir a Jesus Cristo, mas aquele que for fiel até a morte, Deus diz que vai nos dar a coroa da vida. Não será fácil. Muitos ficam desapontados e desistem de trabalhar na obra de Deus. Muitos olham para as circunstâncias e desistem da obra de Deus. Muitos olham as coisas não acontecendo como ele queria, abandonam o barco. Vamos para outro ministério, vamos para outra igreja, porque lá está melhor. Como muitos fizeram com o apóstolo Paulo. Mas quando isso acontece, o apóstolo Paulo nos diz que ao invés de nós ficarmos desanimados e desistirmos, nós temos que fazer o quê? Atiça, 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 atiça o fogo do carisma de Deus no teu coração. Busca Deus, coloca lenha nesse altar, nesse fogo, e o fogo arderá e não se apagará, diz a palavra do Senhor. Aleluia. Se você crê, aplauda bem forte ao Senhor. Aleluia. Devemos atiçar o fogo da graça de Deus no nosso coração. Aleluia. Mas a questão, pastor, é como manter o fogo da graça de Deus vivo nos nossos corações. É isso que eu quero saber nesta noite, pastor. Eu já entendi tudo, mas como eu mantenho esse fogo aceso? O salmista, Salmo 19, versos 7 a 10, diz: a lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e tornam sábios os inexperientes. Você se acha inexperiente? Os desígnios do Senhor são de confiança e vão tornar você que acha que é inexperiente,
um sábio aos olhos do Senhor. Os preceitos do Senhor são justos e dão alegria ao coração. Os mandamentos do Senhor são límpidos e trazem luz aos seus olhos. O temor do Senhor é puro e dura para sempre. As ordenanças do Senhor são verdadeiras, são todas elas justas, são mais desejáveis do que o ouro, do que muito ouro puro, são mais doces do que o mel, do que as gotas do favo da abelha. Você pode manter, querido irmão, o fogo da graça de Deus, o fogo deste dom de Deus que está em você, vivo no seu coração, através da leitura da palavra de Deus diariamente. É nela que você se mantém em pé, é nela que você não se desvia nem para a direita e nem para a esquerda, é dela que você se mantém firme com as suas mãos no arado e não olha para trás, mas segue adiante. Ouça a palavra. Hoje você pode ouvir a palavra, você tem um celular, você pode ouvir a Bíblia, você pode ouvir a Bíblia indo para a escola, você pode ouvir a Bíblia dirigindo, você pode ouvir a Bíblia na hora do seu almoço, você pode ouvir ou você pode ler a Bíblia. Encha o seu coração da palavra. Aos Filipenses, o apóstolo Paulo fala no capítulo 4, versos 6 e 7, ele diz: não andem ansiosos por coisa alguma. As mesmas palavras que Jesus ensinou aos discípulos no Sermão do Monte. Não ande ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pelas orações, pela oração e súplicas, e com ação de graças, atitude, ação de graças a Deus. Apresentem seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Aleluia. Além de você poder manter este carisma, esta graça de Deus, o fogo desta graça acesa no seu coração, por meio da palavra, você pode mantê-lo também e deve, por meio da oração, com ações de graças, com súplicas ao Senhor. E por último, Atos 4, verso 31, depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. É do Espírito Santo que vem a coragem para pregar o Evangelho que o mundo precisa. É do power, é do dunamis, é do Espírito Santo que vem o poder, querido irmão que me ouve nesta noite, que você precisa. Busque o enchimento do Espírito Santo em sua vida. Aleluia. Portanto, na obra de Deus, nós encontraremos dificuldades, porque Satanás sempre tentará se opor à obra de Deus, e nós devemos procurar manter viva a chama do dom de Deus que está em nós, e perseverarmos até o fim.